Hoje é terça-feira, dia do quadro Doutor Responde, aqui no Balanço Geral, e já está com a gente aqui o doutor Carlos Seara, médico clínico geral, especialista em clínica médica aqui da nossa cidade de Blumenau. E o doutor estava me contando aqui fora do ar que já trabalhou, né, só em UTI por 25 anos, então tem muita experiência já o doutor Carlos Seara. Doutor, primeiramente, boa tarde, bem-vindo aqui ao nosso BG. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde aos telespectadores. Já até digo que o doutor está sem máscara porque está sozinho aí no seu consultório, né, doutor? Exatamente. Isolado. Então tá bom. Nosso assunto aqui hoje, gente, vai ser o seguinte: essa história de comorbidades que está se falando tanto agora, né, nessa situação da pandemia, pessoas, né, que estão morrendo, né, com comorbidades. A grande maioria dos óbitos vem com essa descrição, né? A pessoa de tal idade, homem ou mulher, com comorbidade, normalmente, né? Queria começar te perguntando o seguinte, doutor: o que é exatamente comorbidade? Bom, a comorbidade são agravos de doença que as pessoas têm. Então, por exemplo, a pessoa pode ter já uma doença prévia e ela pode também ter problemas que agravem essa doença. E aí isso geram comorbidades, ou seja, ela vai ter um agravo de uma patologia por outras patologias agregadas. As mais variadas possíveis, as mais importantes são aquelas que causam imunodepressão, ou seja, diminuem a resposta imune do organismo a qualquer agravo que ela tenha, como uma gripe, um resfriado, o Covid-19 agora. Que impacto que essas comorbidades têm, né, doutor, no corpo da pessoa que acaba pegando o coronavírus, e por que essas pessoas estão morrendo mais? Porque são pessoas que muitas vezes já têm uma certa idade, né? E têm essas doenças agregadas. As principais doenças cardiovasculares, como sequelas de AVC, infartados, hipertensos, doenças metabólicas como a diabetes, que é a principal, né? O câncer, né? A obesidade também é uma doença metabólica, que diminui a nossa imunidade, é uma doença considerada inflamatória. E assim por diante, doenças pulmonares, como asma, bronquite, enfisema. Então, essas comorbidades, quando você tem uma doença como o COVID-1, né, a SARS-CoV-2, elas facilitam, né, que esses patógenos sejam mais virulentos, sejam mais agressivos e, consequente, a chance de complicação e de óbito aumenta. Mas isso não é só para pacientes idosos. Pacientes jovens que tenham essas situações também são pacientes de altíssimo risco. Doutor, e quem não tem nenhuma comorbidade, não tem nenhuma doença, e essas citadas, né, pelo doutor Carlos Seara, essas pessoas não têm risco de morte em relação ao coronavírus? O risco de morte, Rodrigo, é de 0 a 100 anos, ou a 110 anos. Não existe isso. Existe uma incidência maior em determinadas faixas, ou de idade, ou de comorbidades, ou até mesmo de hábitos. Uma coisa muito importante, que não é falado muito, são os hábitos das pessoas, que podem ser considerados comorbidades. Então, vou dar um exemplo. Obesidade, sedentarismo, tabagismo, alcoolismo, má alimentação, pouca hidratação, sono irregular e mais o estresse são fatores de altíssimo risco para a pessoa adoecer e ter complicações e que não são muito valorizados. E isso é muito frequente aonde? Numa faixa muito produtiva, entre 20 e 60 anos. Quanto mais idade, mais chance de complicar. Mas o que tem que ficar claro para a população é que essas pessoas não estão imunes, principalmente isso que eu citei, a ter a doença e ter a doença grave. Uhum. As pessoas que têm, né, alguma dessa situação colocada aí também pelo senhor, doutor, até um certo nível é aceitável, até o risco é menor em relação a parar numa UTI por causa de pegar esse vírus aí, ou quem é fumante, quem bebe, né, pouca água, que o senhor citou também da falta de hidratação, quem se alimenta mal, o risco é maior, né, para parar numa UTI pegando aí o coronavírus. Exatamente. Porque às vezes tu ouves ali, é pouco, o jovem morreu sem comorbidade. O que eles quiseram dizer ali é aquilo que eu falei no início, que a pessoa não tinha um agravo, ou seja, ela não tinha uma doença prévia ou um problema prévio, mas ela tinha muitos hábitos ruins, que causavam danos ao organismo, apesar de ela não ter sintomas.
Só para terminar, doutor, o senhor que teve tanta experiência em UTI, que eu comentei, o senhor trabalhou, né, por 25 anos, mais ou menos, aí só diretamente em UTI, né, de hospital aqui de Blumenau. Como é que o senhor tem acompanhado aí essa questão de taxa, né, de leitos de UTI, as saídas de pessoas que se recuperam? A gente está vendo aí até pessoas com 100 anos se recuperando do coronavírus. Quer dizer, isso dá esperança para a gente também, né, doutor? Exato. O que a gente tem que ver, Rodrigo, assim, ó, que mesmo com esse número que assusta, 65 mil mortes, mas a taxa de letalidade, no comparativo geral, ela não é tão alta assim. Nós temos doenças que matam muito mais do que ela. O que chama atenção é que nós estamos numa epidemia. Então, se o paciente for para uma UTI e tiver um tratamento adequado, boas equipes, boas condições técnicas, a chance dele sair é grande. Agora, se ele chega já num estado de agravo severo, com múltiplas comorbidades, a chance dele sair é pequena. Doutor Carlos Seara, quero agradecer a sua participação aqui com a gente. O doutor Seara, que é clínico geral, especialista em clínica médica, também faz parte da diretoria estadual do Sindicato, né, dos Médicos aqui de Santa Catarina. Muito obrigado pela sua participação aqui no quadro Doutor Responde, desta terça-feira do Balanço Geral. Um forte abraço e até mais, doutor. Obrigado pela oportunidade, Rodrigo. Um abraço a todos e até lá.